Hoje é um bate-papo, né? Nós vamos bater um papo. Como de costume, o que eu faço? Eu preparo todo o material, eu antecipei o material, certo? E aí chega para vocês veem um tema, e aí vocês vão raciocinar sobre esse tema, e aqui eu vou me expor. Aí como eu vou me expor? Eu vou dar um breve relato e nós vamos ouvi-los. Porque a palestra hoje é de vocês. E eu vou estar aqui só como suporte. Certo? Então quer dizer, aqueles curiosos, aqueles sagazes, aqueles que gostam de ir atrás, verificar o assunto, é bom. Então assim, o assunto da Páscoa é assado interessante, porque eu vou perguntar, vocês sabem o que é Páscoa? Hoje em dia é isso, né? Hoje. A origem da Páscoa não é isso. É um bate-papo, né? Mas hoje transformou. Isso. Mas isso remonta mais ou menos, se a gente for pensar, eu vou dar um suporte para que vocês possam buscar as perguntas. Isso mais ou menos há 1500, 2000 anos antes de Cristo, vocês ajeitam as aldeias, depois levar o rebanho, vocês lembram disso? Não, né? Nem lembro, a encarnação deu para a gente esquecer, né? Mas assim, o que eles faziam? Eles levavam o rebanho dele em alguns lugares, alguns pastos. Por quê? Porque eram poucos pastos, então eles tinham que carregar. Aí vocês pensam muito assim numa situação diferente hoje. Hoje, numa fazenda, você tem condição de ter um veterinário, tem condição de cuidar do seu bicho, né? Naquela época, uns 2000 anos atrás, tinha condição? Aí o que acontecia? Era eles com os bichinhos de Deus, né? Aí o que eles faziam? Eles tinham essa tradição de imolar o carneiro lá e passar na tenda o sangue, porque eles acreditavam que passando ia proteger não só os bichinhos, como também a família, a mãe de perder um filho, uma doença, entendeu? E é assim que acontecia bem distante de Cristo. Entendeu? Tem alguma pergunta? Não? Tá. Aí o que aconteceu? Vamos chegar agora no Egito. No Egito, eu não sei se vocês se lembram, era um império. Esse império fazia escravos. Esses escravos, os hebreus, é isso? Por que eles faziam escravos? Vocês sabem que eles estavam escravos? Porque o faraó tinha medo deles crescerem, multiplicarem, e eles eram um povo mais inteligente. Então, para eles não crescerem, eles eram feitos escravos, controlados. Entendeu? Aí o que aconteceu? Esse povo hebreu, por 400 anos, na escravidão. Por que eles ficaram 400 anos? Será porque Deus esqueceu ele? Não pode, né? Nem deve. Aí, nesse inteirinho, aparece um Salvador. E esse Salvador chama como? Sabe? Jesus. Eles estavam escravos lá. Escravos, eles iam tirar de lá. Certo? Nós estamos nessa aí. Tá? Aí o que aconteceu? Ele foi orientado para tirar esse povo de lá. E esse povo foi tirado de lá. Só que nesse inteirinho, houve nessa região muita guerra não. Muitas coisas aconteceram nesse lugar. Muitas aldeias foram dizimadas. Muitas pessoas morreram. Só uma que estava lá lutando para poder ficar, que era o Egito. O Império do Egito, que fazia eles escravos. E por que passava essa destruição todos na região? Por que acontecia isso? Porque o imperador não queria liberar os judeus.
Aí Deus falou o seguinte: você não quer liberar, não? Vocês lembram das pragas? As 10 pragas? Lembra? Aí vamos lá da última. Né? Ele jogou essa praga. E a praga que ele jogou nele é o seguinte: a 10ª praga, vocês lembram qual que era? Vamos ver se vocês estão bons. Morreu os primogênitos. Isso. Bem, o filho mais velho, né? Primogênito. E aí o que aconteceu? Os 2 filhos dele morreram. Até tem um filme. Eu vou olhar para o filme, muito interessante. Morreu. E aí, por quê? Por que isso? Porque ele não queria liberar os hebreus. E aí, com essa situação que estava acontecendo, os hebreus falaram assim: agora, e nós? Como que nós vamos ficar nessa situação? Porque é o seguinte: estava passando na cidade o anjo da morte. E aquela casa que não tivesse o sangue do cordeiro, Deus mandou que fizessem isso. Aí o primogênito não morreu. Então o que eles fizeram? Mataram o carneiro, passaram na porta da casa. Para quê? Para que quando o anjo da morte passasse, ele pulasse aquela casa, passasse aquela casa, saltasse aquela casa. E aí eles não perderiam o seu primogênito, ou filho mais velho. Até aí, estão entendendo? O porquê? Esse pular, a gente vai lá no hebraico, pensar. Pensar quer dizer passagem. Pular. Aí onde tem Páscoa. Aí vem Páscoa. Vamos lá. E continuando. Pensar. Pensar. O anjo da morte vinha. Aí ele, o que ele falava? Tinha lá na casinha sua sangue passado por cordeiro. Aí o anjo veio chegar na sua casinha e pegar seu primogênito e levar ele pulava, passava. Entendeu? Aí, quer dizer, pensar, passagem, pular. Aonde surgiu o nome de Páscoa? O povo judaico, ele tinha essa tradição, ele é muito organizado nisso aí. Por quê? Porque essa passagem, eles comemoravam ela, por quê? Por causa da liberdade deles. Então, eles passavam a fazer isso. A comemorar dessa forma. A fazer dessa forma. Eu estou pulando uma passagem aqui. A fazer dessa maneira. Mas vou te contar por quê. Os judaicos tinham uma rotina da seguinte forma: eles, na época da Páscoa, eles pegavam um carneirinho, aí pegavam o carneirinho e punham lá junto na casa deles. Aí a ovelha, o carneiro lá, ele ficava lá como dentro da família. Os filhos brincavam. O que está acontecendo aí? Interagia, né? Isso durante a semana toda. Quando chegava na sexta-feira, regulava aí. Por quê? Porque é uma tradição dele, que tinha que ser assim. Aí comia essa carne. Por que essa tradição? Porque tinha que haver dor. Tinha que haver o sofrimento. O sentimento da falta daquela pessoa. Eles amavam. Até aí, estão entendendo? Beleza. Aí o que acontece? Eu vou fazer uma perguntinha, se vocês não quiserem. Eu vou fazer o seguinte: será que todo esse simbolismo representa o verdadeiro simbolismo da Páscoa hoje? O que eu quero dizer com essa primeira pergunta? Ela começou a falar ali que hoje a Páscoa é assim. Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa? O sentido da Páscoa é a comercialização dos ovinhos, dos coloridinhos e tudo? Então nós perdemos então o sentido da verdadeira Páscoa. Não é isso? Tá, aí o que acontece? Se a gente for pensar bem com relação a Cristo, hoje é sexta-feira. O sofrimento dele foi muito grande. Mas se a gente for pensar bem, o que ele veio para nos trazer, na realidade?
sabe? Gente, durante a vida dele aqui, das andanças dele, o que ele fez? Ele viveu com aquele povo, com os 12 discípulos. Ele morou com os discípulos, ele conviveu com os problemas dos discípulos, ele alimentou o alimento dos discípulos. É isso, conviveu com ele, curou até a sogra de um deles. Né? Ou seja, todo aquele trabalho de pesca, todo aquele trabalho que se fazia na época, Cristo participou. Não foi isso? E ensinou o que para ele? O amor, a compaixão, perdão. Não é isso? Se a gente for pensar um pouquinho mais, assim, é o seguinte, tipo assim, bem hoje, um pouquinho mais ontem, a gente vai falar assim, houve um confronto das ideias. O que é o confronto das ideias? Porque ele veio pregar, se você prestar atenção no que Jesus pregava, no que Jesus convivia, ele obedecia a uma única pessoa. E você pode notar que todas as passagens ele vai falar no nome bonitinho, que se chama Pai. Tudo ele falava em nome do Pai. Então o que ele fez? Ele tinha uma porta grandona chamada porta larga, ele tinha uma porta fininha chamada porta estreita. Qual que ele preferiu? A estreita. Então ele obedeceu na íntegra o que o Pai mandou fazer, que é vir aqui e passar para nós um conhecimento, uma doutrina cristã, cristianismo cristã, para a gente seguir. De acordo com a época. Hoje nós estamos mais de 2000 anos, a coisa mudou, nós temos um raciocínio melhor, um pensamento melhor, absorvendo melhor o conhecimento disso. Então é o seguinte, esse conhecimento que ele passou para a gente, ele passou para esses dois discípulos, nessa convivência que ele teve. Chegou um dia, porque ele conviveu mais ou menos, se a gente for pensar, uns 3 anos, né? Foi 3 anos? Os discípulos? 3 anos, né? Tem evangelhos que, se for fazer a conta, dá 1 ano só. Mas tem evangelhos, se você for fazer a conta, dá 3. Certo? Então, assim, chegou aos 3 anos que ele viveu nessa vida, ele reuniu os 12 discípulos. Beleza? Não sei se vocês lembram, né? Aí ele reuniu todos e falou assim: vocês vão passar por uma grande tristeza. E aí ele falou: sabia que Judas ia trair, mas perdoava, ele amava. Sabia que Pedro ia 3 vezes negar ele, e ele perdoava. Como ele perdoava todos os outros, amava eles com todo o coração, com todo afeto. Ou seja, ele passou tudo que ele conhecia, que ele veio realmente fazer, para cada um que passou na vida dele, com o maior carinho, com o maior amor, daquele propósito que ele teve. E que eles iam ter não só essa tristeza, porque é o seguinte, quando você pega alguém, você ama. Perder entre aspas, né? Porque a hora que a gente for falar como espírito, a gente sabe que não perder, né? É só um adeusinho, não vai ver. É por isso que alguns enterros que eu vou, você me chora, eu vou chorar, eu estou rezando para ele. Tem que rezar para ter equilíbrio, eu tenho equilíbrio. O meu equilíbrio vai dar o equilíbrio para ela, equilíbrio para ela, equilíbrio para ele. E o que acontece? Tem oportunidade de espiritualidade chegar, amparar, né? É isso aí. E ele falou isso, vocês estão grande tristeza, mas ao mesmo tempo, vocês vão ter uma ascensão muito grande. E eu, Jesus, estarei trabalhando nisso, olhando por vocês, preparando tudo para que o cristianismo seja divulgado o máximo. Pedras, absurdo esse máximo. Tá. Mas aí, eu falei para vocês que tem um confronto de ideias. E esse confronto de ideias, da época, como nossas leis hoje também tem esse confronto, porque Jesus morreu. Assim, eu penso e acho que tem muitos que pensam dessa forma, porque Jesus não. Assim, eu vou conversar com vocês da forma que eu entendi.
Se você pensar assim, porque Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Tem muita gente que pensa assim, não é? Não foi, não é? Eu não. Tem muita gente, não, tem muita gente que pensa assim. Sim. Pagou meu pensar. Aí é o seguinte, aí tem muita gente que vai falar assim, não, mas é por causa da Adão e Eva, porque ele pecou lá, e aí eu estou aqui agora, que Jesus morreu para nós utilizar disso. Não foi? Foi? É isso, é isso. Então, houve esse confronto de ideias, né? E aí, essa questão de Jesus ter vindo para nós, não para pagar a peça. Porque se a gente for pensar bem, Jesus não veio nem para morrer na cruz, ele veio para viver. Ele veio para nos mostrar o amor, ele veio para mostrar a vida. Ele veio nos mostrar para mostrar uma coisa para vocês, que a gente vai falar agora para vocês, de uma coisa interessante, mais interessante, que eu acabei de falar para ela de um modo diferente. Nós não morremos. A morte é um portal para a vida eterna. Não é? Olha que coisa fantástica, não é isso? Então é o seguinte, quando eu vou falar assim que Jesus veio para morrer, hoje nós espíritas, Jesus veio para morrer por mim, ou seja, eu vou lá e te mato. Eu sou um assassino, sou. Quem vai culpar? Ela vai pagar meu erro? Ele vai pagar? Vai pagar? Não vai pagar. Alguém acha que vai? Os meus erros são meus erros. Eu que vivi com ele. Eu vou ter. Ou seja, o meu tempo de pagar. E Deus é tão amoroso que ele fala assim, não, não te preocupa não. Se a gente soubesse que é tão simples, gente. É pena que a gente fica nesse ciclo, né? Eu belisco ela, ela vai me belisca, eu vou dar um tapa, eu já vou dar um tapa comigo. Ela vai lá me mata. E a gente fica nesse ciclo perdendo tempo. E é tão mais fácil não escolher a porta estreita, né? Ou não? Aí eu vi um negócio agora que eu achei interessante. Muito interessante. Como você reconhece o verdadeiro cristão? Pelas obras. Mas é o seguinte, sabe o que eu reconheço o cristão? Colocando um leão na frente dele. Um leão na frente dele. Vocês concordam? Já, vocês concordam ou não? Na história, vocês viram muitas pessoas que estavam lá no meio do leão, porque assim, olha assim, Jesus sofreu muito, gente, mas muito, assim, se a gente for pensar, a gente fala assim, não foi isso, não foi muita coisa assim. Se vocês, por exemplo, vissem as armas que eles usaram, porque ali nos filmes mostra mais ou menos, eles mostram as coisas tirando, mas assim, na realidade, quando eles colocaram, existe um negocinho, parece um chicote. Aí o chicote está aqui, aí tem 3 pontas. Aí ele faz de pé de carneiro que tem os espinhos aqui. Quando ele foi lá para o perote, quando ele foi lá para viu um tempo que eu botei lá, mas mandou dar a chibatada dele. 39 chibatadas. 39. A lei permitia 40. Eu aguentaria isso? Vocês imaginam como ficou as costas? Olha só, gente, eu fico arrepiado, mas assim, eu deu vontade de chorar quando eu vi isso. Ver o tamanho do sofrimento de Jesus com a ignorância do ser humano. Você já imaginou a corda das costas que ele dilacerava? Aí você pega lá, por exemplo, um tronco de 60 quilos e ainda põe nas costas. Você já imaginaram? O que é isso? Tem que ser Cristo para passar, né? Agora é o seguinte, a vergonha na época era o seguinte, quem morria pendurado na cruz era vergonhoso. Né? Jesus morreu dessa forma. Agora é o seguinte, morrer na fogueira, tá bom, é rápido. Dói, mas é rápido. Morrer lá na frente do leão, ele é cristão, né? Mas é verdade. Põe um leão na sua frente, você não vai falar, tem fé, vou ficar ali. Né? Morrer de leão também, lá, na hora comeu, acabou. Mas é o seguinte, pensa vocês pendurados, sangrando, foi açoitado, com essas coisas que eu te falei, colocou uma coroa de espinho, um diabo. Como é que pode acontecer, gente?
Aí eu tenho mais assim, quando fala nessa época, eu falo assim, vocês só lembram da morte, Cristo veio para viver. Por que vocês só lembram de Cristo na cruz? Porque vocês só lembram da coroa. Você tem que lembrar de Cristo como Ele é. Ele não veio para isso. Apesar que a história fala isso, a igreja fala isso, Ele não veio para isso. Ele veio para viver, mostrar a vida para a gente. Para que mostrar essas coisas? E eu falo para vocês, quando a gente passa por essa situação, a gente passa, eu sei que a gente passa, a gente pode se quebrar um braço, as coisas de hoje, né? Acidente, doenças, coisas, mas não se compara. Então, quando eu vi isso, eu falo assim, tá certo, passa, tudo, mas a verdadeira situação não é essa. Eu hoje, o dia inteiro, eu acordei ouvindo Cristo. Tomei café com Cristo. Consigo com Cristo. Tomei a café com Cristo. O dia inteiro. Mas hora nenhuma vi Ele sangrando. Hora nenhuma vi Ele na cruz. E Ele está me lá esperando. Tenho certeza que está esperando. Eu posso estar o mais errado que eu tiver. Eu posso ter feito, matei ela. Posso ter, filho, não tem problema, você errou. O importante é assim, você tem o perdão dela, você vai conter com ela. Volta lá e faz direito. Essa é a nossa missão. A nossa verdadeira vida não é essa. Isso aqui é uma escola. E nós viemos aqui para quê? Provas e expiações. Prova. Quem tiver, é o que pediu. Expiação, tem que passar. Eu tenho que viver a dor dela. Eu passei a dor da dor, eu tenho que viver a dor dela. Não basta ter o perdão. Não basta ter só. Perdoa. Não, eu tenho que passar por aquela situação. Eu tenho que conviver. E aquilo vai me mudar. E aí eu vou saber a sua dor. Não é verdade? E quando a gente sabe a dor do outro, não faz isso não, você vai machucar ele. Mas eu vi que eu estou falando demais. Eu até notei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Continue. Perguntinhas. O que significa para você seguir Jesus como guia espiritual? Entendi o quê? O que significa seguir como guia espiritual para vocês? Seguir Jesus. Porque eu acho que todo mundo vem aqui em busca de alguma coisa em relação a Cristo, né? Não é só para as mazelas com esse, né? Porque o conforto também é espiritual, né? Conforto também é sentir uma palavra amiga. É cheio de falar, estou desempregada. Não deixe de ser tudo informação aí. Eu estou com a dorzinha. Não, tem problema não. Chama o doutor lá que fora. Se for do seu merecimento, se for do que você fez, às vezes a gente fez agora, acabou de fazer, você vai ser curado na hora. Porque existe contrapeso. Você faz o bem muito aqui, você tem um ideia mais alto, aí você faz o bem. Não é verdade? Aí o seguinte, como que a gente deve seguir esse modelo aqui? Acabei de falar para vocês que ele veio aqui para viver, passar os ensinamentos, passar pela porta estreita. O que eles não ensinou? E ele cumpriu uma coisa legal. Que fala assim, ó, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele fez o principal. Amar a Deus sobre todas as coisas. Nós fazemos isso? Tem roupa para mim no serviço amanhã? Tem café da manhã? Tem almoço? Tem café? Não, não tem que comprar isso aqui daí. Cadê Deus? Cadê Deus? Ai, peraí. Duas horas. Eu não tive tempo. Não, estava muito ocupado. Gente, larga celular. Quando nós for o espírito, eu vou comunicar aqui, ó. Energia. Eu vou ter todas as informações aqui, todas. Não é o Elon Musk que quer colocar um chip aqui na cabeça para inspirar robô, não. Vamos ter. Nós podemos
acontecer uma coisa muito maior que nós estamos aqui hoje. Às vezes, eu até brinco, falo assim, como Einstein, né? Um Darwin, o Musk, ou o Microsoft, ó, vamos lá? Quer dizer, nós temos esse potencial. Nós podemos ser o que quisermos. Ah, nós vamos ser felizes. Peraí, não. Nem tanto, né? Provas e expiações, eu falei para vocês. Aqui tem uns momentos de felicidades relativas. E nós podemos criá-las. Como? Vivendo os preceitos de Cristo. Qual que é o maior mandamento? E aí eu vou falar assim, qual que é o segundo? Olha, vocês já disseram, isso eu já fico feliz. Então quer dizer que vocês me amam? Deve estar me odiando. Deve estar me odiando. Gente, vou lá para a perguntinha. Coisa mais boa. Como podemos aplicar o exemplo de Jesus em nossa vida cotidiana? Essa eu não vou responder, não. Como é que a gente pode fazer esses ensinamentos no dia a dia? Exemplo. Fazer o bem não vem a pena. Aí também. Mas tu vê exemplo. Bom dia. Tudo bem? Seu dia seja feliz. Já começaram bem? Te desejo muito amor, paz e carinho. O que eu estou emanando? O que eu vou receber? Você não presta, não. Você não vai nada. O que eu estou recebendo? Então, mamãe, é o quê? Eu não vou fazer ela doer. Porque eu sei que se eu falar isso que eu souber, vai doer nela. E eu sei o que é isso. Quero tratar com respeito. Tratar como irmão. E outra coisa, tratar Deus como um rei. A hora que você falar assim, o meu rei é Deus, morreu. Quem você tem que obedecer? O que você tem que fazer? Ser bom. Gente, o que pega ser bom? O que pega ser bom? Não fala. O que pega ser bom? Você fica ruim ser bom? Você faz tranquilos. Né? A gente pega por céu. E a nossa saúde melhora. Nossos defeitos que não vinham. Sabe, começa a diminuir. Né? Olha que coisa boa. Vocês conversam demais, gente. Nossa. Deus me livre. Da próxima vez que eu preparar, vocês vão preparar. Eu quero falar assim, ó, é o Marcos que vai vir e é o bate-papo sexta-feira. O assunto é alegria. E outra coisa, sempre pode pensar, Evangelho. Se vocês pegarem o Evangelho de manhã, na hora do almoço, à tarde, na hora de dormir, viver, decorá-lo, mas principalmente dele, você vai ver que eu estou aqui. Ah, eu sou bonito? Não, estou aqui. Se eu tivesse, não estava aqui. Mas o que a gente tem que fazer? É de fazer o melhor. Aí o seguinte, eu costumo falar em todas as palestras, acho que não tem enjoado. Eu estou com 62 anos, estou inteirinho. Até que estou bonitinho, né? Não ficar gastado não. Mas é o seguinte, olha cá, eu penso assim, o que eu tenho que fazer? A minha reforma íntima. Mas o que eu devo fazer? Olha para mim, eu estou inteiro. Não falta nada, gente. Se não falta nada, é moral. Aí eu vim, nossa, tem raiva. Nossa, tem ciúme. Nossa, tem ódio. Nossa, tem inveja. Rancor. Olha. Tá vendo? Você vai tirando isso tudo da sua vida, você está virando um preceito de Jesus. Já pensou você poder ficar perdendo assim? Nossa, eu estou cego. Muito cego, não consigo orar. Aí você fala assim, Deus falou que eu posso. Que tem melhor ainda. Você olhar para ela assim, veja. Ela enxergar. Ou você conviver com a situação dela. Você sentir isso com ela. Você fazer alguma coisa por ela. Não é só material não, gente. O pão todo mundo dá. A água todo mundo dá. É trivial. Você viveu. Não é?
Então a gente tem que viver. Como é que viver? Como irmãos. E pensando quem? No nosso Deus maior. E o nosso irmão, quem é? Jesus Cristo. Imperador da terra. Ó. E um dia nós chegamos nesse Cristo aí, porque tem vários Cristos, vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem disso, né? Não vou entrar nessa frente. Nós vamos querer saber quais os Cristos tem nos outros planetas. Aí vamos lá. Ó. Aí nós vamos entrar no Jesus Cristo de novo, porque ele veio nos trazer isso. E eu falei que ele é vida, ele não veio trazer morte. Né? Então ele trouxe vida. Aí a hora que ele trouxe a vida, e ele falou assim, e eu irei embora para os 12. Aí aconteceu o que vai acontecer agora, nós estamos lembrando. Aí junta o cristianismo, o judaísmo, que tem essa Páscoa aqui e essa Páscoa aqui. Um pensa de um jeito e outro pensa do outro jeito. Né? Deu para você entender essa diferença? Eu contei no início, estou contando agora, já contei agora. Então ele trouxe para nós o que é mais lindo, e depois ele falou assim, ainda vou trazer mais informações para frente, né? Veio fechar com chave de ouro com o Kardec. Nós somos eternos. Esse portal, morte, é simplesmente passagem para a imortalidade da alma. Nós somos eternos, vamos ser bons, são bons. E eu acredito que em cada coraçãozinho aqui, todo mundo é bom. É lógico que tem um capetinho aí, que fica ficando, você sai da linha. Mas nós não venceremos, vamos. Você lembra daqueles desenhos animados que tinha um aqui? É aquilo. Vai ter. Quando você estiver na prova e expiação, no planeta de regeneração, então, se você tiver um pai, você vai ter isso. Não vai ter felicidade. E aí daquele que fala que nós nascemos para ser felizes. Nós realmente não queremos ser felizes. Mas aqui na Terra, não. É momentâneo. Né? Podemos ter tudo. Podemos ter casa, podemos ter carro, podemos viver, podemos ficar bem, mas se nós não fizermos isso que eu acabei de falar, Deus é o bem, e nós amarmos o nosso próximo como Deus, não vamos fazer nada. Como vocês perguntam demais, vamos para a próxima. O que você pode fazer para viver um verdadeiro renascimento espiritual? Essa eu gostei demais. Essa eu achei lindo. A hora que ele comparou, eu falei assim, é fantástico essa comparação. Vocês sabem responder essa pergunta? Hã? O que você pode fazer para viver o verdadeiro renascimento espiritual? Primeiro, quem tem aí para falar uma coisa? Tem aula? Reforma íntima. Reforma íntima. Aí você já viu falar do partido? Lá na igreja católica, você sabe. Só que quando foi para ser coroinha, eu comecei a perguntar ao padre. Padre, e depois da morte? Padre, e o espírito? Padre, não sei o que. E o padre falou, é mistério, isso é mistério, isso é mistério. Aí eu peguei e falei, não, chega, eu não quero mais mistério. Aí eu acordei de manhã, meti a corda de costureira, costurava 3 horas da manhã, começava a ler o evangelho tomando café e comecei a ouvir. Não é. Olha aí o que eu quero. Eu falei, é isso aí. Agora eu entendi. Aí eu falei assim, e quando a gente fala assim, batismo, eu pego ela aqui, eu estou pegando mais de exemplo, para não bater no jeito comigo assim. Aí eu peguei ela aqui, pôr ela na água e o que você não entende disso na água? Eu vou batizar ela. Matizar. Hã? Purificar. Ela vai tirar a moça velha e colocar a moça velha. Não é isso? Só que renovado. É forma íntima. É isso? Agora é o seguinte, vamos pensar numa coisa legal. Olha que coisa, eu acho. Quando o cara falou isso, eu falei assim, os caras foi demais. Né? Nós espíritos estamos batidos. Mas e se eu falar para vocês que nós já foi batizado? Sabe como que o espírito é batizado? Na comida da mamãe. Na comida ótima. Você está na água. Você já está batizado. 9 meses.
Olha que coisa legal, Pedro. Uma nova oportunidade, um novo eu, uma nova roupa. Vamos sair um pouquinho do perispírito, vamos ficar aqui entre a alma e o espírito. Alma, espírito e corpo. Mais ou menos. Vamos ficar nisso aí. Aí você sai lá, pronto para outra coisa. Você matou 10 milhões, suicidou. Não faz isso mais não. Vai na hora certa, no momento certo. Vai procurar ajuda. Olha para um lado, pergunta, me ajuda, vamos pensar um pouco aqui. Mas olha que legal, batismo. Nós já fomos batizados. Agora estamos na natação. Coisa mais linda. Renovados. Oportunidade, nova porta. Novinho foi no corpo. Agora tem que gastar, né? Mas, O tempo passa. né? O tempo passa. E aí o que acontece? Vamos lá, é assim que vamos fazer. Então, já falei da provavelmente, mas eu queria utilizar para vocês sentirem como que é esse batismo. Porque esse batismo lá da gel e tal, bem, mas é o seguinte, o que adianta eu ir lá molhar a cabeça? Folgado. Se eu não me reformar, se eu não me colocar que eu preciso melhorar, eu sou muito rancoroso, eu tenho muita raiva, tenho muito ódio, muito ciúme, eu tenho muitas coisas, eu tenho, sou muito nervoso, ou então eu detesto, ele é muito sistemático, eu acho que não existe sistemático, existe falta de vergonha. Negócio sistemático, impor vontade minha sobre ela? Não, jamais, né? Então, vamos lá. Alguém tem pergunta? Postinho, nós tudo em pegação, gente, nós tanto, faz mais uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Eu também acho estranha a questão do batismo, né? Jesus foi batizado. Para cumprir a lei da ética. Quando a gente vê, como você falou, quando a gente vê esse livro, a gente já vê que com todos os dogmas para serem cumpridos, todas as nossas a sua agenda espírita já está prontinho, bonitinho. Agora vai depender. Você vai esse livro, só pensar. Agora vai depender muito de você para cumprir essas normas, esse batismo, esse renascimento, essa nova era, esse novo, assim como a Páscoa, essa nova era, essa nova ressurreição interna. Né? Às vezes a gente não pensa, mas a gente está todo dia se renovando. Todo dia. Isso é uma coisa. E eu faço isso todo dia. O que eu faço de oração todo dia? Eu falo assim para mim mesmo: Deus, que eu seja melhor hoje. Me dê força para ele, tá? Me dê força para que eu tenha continuidade do meu propósito. E outra coisa, nós temos muito defeito. O nosso tigre, o nosso leão, tem dentro, está rosnando. Deixa eu cuidar do seu carro. Ele sai rapidinho. Você é capaz de perdoar? Não, não sem querer. Calma. Você é capaz? Entendeu? Que coisa boa. Gente, eu fico pensando assim, ó, a nossa evolução é retardada tão pouco, e o ciclo continua. Eu puxo a orelha dela, puxa, não é só. Continua. Perdoa. Você está se perdoando, perdoa. Mas Continua. De coração. De coração. Vamos lá. Aí, como vocês perguntam muito, tem mais uma pergunta? Aí, vamos lá, segunda. Pensando em Jesus, ele veio preparado para a aproximação. Ele já preparou lá no plano. Eu vou dizer assim para vocês, Deus não queria isso. Mas como se diz, Jesus é preparado para cumprir o que ele prometeu para o Pai do Senhor. Está todo mundo ouvindo? Ele veio cumprir o que o Pai pediu. Se fosse morrer, aí é o seguinte, então uma pasta da
eu até participei aqui, quando ele está contando que o Pedro vai negar 3 vezes, junto vai pegar ele e tal, vai ele. Bem, sim. Repete a pergunta, igual tá. Sumiu. Esses dias vocês foi preparado já. Aí o que acontece? Ele mesmo lá, nessa época que ele fez isso, ele falou um negócio interessante que me chamou a atenção. Muito bem pegar umas munições, né? Ele falou assim: vocês não são mais do que meus discípulos, vocês são meus amigos. Aí, se você for procurar um pouquinho, você vai falar o seguinte: o verdadeiro amigo ele morre pelo outro. E ele veio preparado para ter isso. Vamos ver. Não estava numa estrutura, uma agenda como a sua, como a minha, como a de todos. Você vai passar por isso, aí você fala assim: não, eu quero tudo isso, eu quero me alejar sem braço, sem perna, sem olho, sem nada. Aí eu filho, você não vai dar conta não. E, lógico, isso vai deixar, lógico que os caras que fazem o negócio lá, eu falo: não, vamos com calma, vamos devagar. Entendeu? Mas ele estava muito preparado. Muito preparado. E até falar uma coisa para vocês. Quando Jesus volta, vocês acham que ele botou em corpo assim? Ele botou em corpo esse filho. Porque é o seguinte, lá no povo judaico, eles acreditavam o seguinte: se a pessoa morresse, o corpo e o espírito, já tinha que voltar com o corpo e espírito. Nós espíritas acreditamos no quê? Morreu o corpo, a alma e o espírito. Não é isso? Então, eu perguntei: o que você acha quando Jesus apareceu? Porque vocês já imaginaram, você imaginou se ficasse o corpo de Cristo aqui? Você já imaginou o que ele está? Teve um cara, eu esqueci o nome dele agora, que falou assim: se fizesse palito e destruísse tudo de Jesus, se juntasse depois todos, pode dar para fazer um arco de Noé de novo. Por quê? Porque eles iam adorar, porque eles iam glorificar. Entendeu? Então, vocês viram que não chegou. Você chegou. Entendeu? E aí, respondiam ou não? Porque existe uma programação. Eu vim preparar para essa missão. Essa missão já está calculada. Para trazer o quê? Para trazer tudo isso que nós acabamos de falar agora. O que é? A imortalidade da alma, os ensinamentos do Evangelho. Deixou 12 aqui, que saiu pelo mundo espalhando para tudo quanto é lado. Ele foi espalhando para aquele canto e chegou até nós aqui. E nós agora estamos um pouquinho mais preparados para absorver os conhecimentos. Porque antes era muito, como se diz, era uma coisa até, vamos dizer assim, parábola. Porque eu comparava com o seu dia a dia, te dava um ensinamento para você entender. Hoje eu falo de uma forma mais diferente, mas você é diferente. Né? Por isso que eu adoro a literatura. Eu, por meio de literatura, não sou ruim de geração, mas eu adoro ver a forma de comunicar com as pessoas, a forma de vocês traduzir aquele linguajar ali. E hoje com a IA você vê isso claramente, se você quiser. Existe forma de falar. Então, quando você vai fazer uma reunião, igual nós estamos fazendo, se eu falar diferente, eu gosto de falar simples, bem esculachado mesmo, desculpa, entendeu? Porque todo mundo entende. Vamos falar que eu sou igual de Val aqui, vou começar a falar um linguajar, assim, umas palavras diferentes, você vai ter que vir para o dicionário. Mas não que o Dival não fala muita coisa. Ele não pode falar umas palavras meio complicado. Você tem que estar com o dicionário do lado para o que ele falou, o que ele falou. E eu adoro Dival. Tá? Gente, olha, 50 minutos, daria para falar mais. Preparei muito mais. A história é muito grande, mas a Páscoa tem esse sentido. Renovação, de amor, de fé, de perdão. Tá? Mas parece que todo mundo está meio assim, porque muita gente escreveu hoje, som alto, plateia de casa, assim, tudo bem que é uma coisa assim, de respeitar, eu acho, né? Pelo menos a igreja, né? Que, assim, Exatamente. muitas coisas Ou até estranhas, né? como Cristo falou, quando vocês
sentir saudade de mim, olha que legal. Você sentir saudade de mim, sou minha mão na face. A minha passagem, o meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Nós somos eternos, o Evangelho. Então, gente, é isso que eu digo de vocês. É simples. Tem gente que fala que quer que faz uma palestra, eu sei não. Uma palestra mais robusta, científica e tal, mas eu infelizmente estou aprendendo, sou igual vocês, faço igual vocês, vivo igual vocês, respiro igual vocês, estou aprendendo, não sei nada. Sou formado em administração, mas não sei nada. 20 anos de banco, 35 anos de banco, não sei nada. Mas é assim, vou vivendo, vou aprendendo, e eu cada dia aprendo mais. Eu só espero que a Páscoa de vocês seja nesse conteúdo de renovação espiritual, de olhar o próximo com mais amor, de perdoar as pequenas coisas, puxa o joelho, né? Né? E outra coisa, dá valor, dá valor. Mamãe dona de casa quebrou um copo, existe outro copo. Ah, da minha coleção! Entendeu? Tem apego. O que tem mais valor? Ah, eu te conto a última coisa para encerrar. Vamos supor, minha mãe, eu compro um presente para. Dia de aniversário dela. Eu compro um presente para o aniversário dela. Legal, hein? Comemorando o aniversário dela. Concorda? Mas o objetivo é dar presente? Qual que é o maior presente? Está presente. A minha mãe é meu presente. Está no O meu filho é meu presente. Não é o presente que eu estou dando para dar valor. Estão entendendo? É isso que Cristo quer. É esse o presente. Dá real valor àquilo que é presente. Dá real. Um amigo ali, ó, puxa a orelha, fala a verdade. Aí, coisa mais boa. Né? Você não quer dar um presente, você pode dar um presente aí. Não tem problema. Pessoal, que Jesus nos ampare. Que, ó, o Senhor dos mundos abençoe cada coraçãozinho aqui. Que todos que vieram aqui, que recebam aquilo que vier buscar. Que seja da vontade de Deus, que seja merecimento de cada um. E a partir do momento que vocês colocam o pezinho na porta, vocês falam, hoje eu vou ser diferente. Minha mãe fala assim, hoje eu vou ser melhor que ontem. E vamos para frente.